Bom dia, meus amigos, meus amores que estão comigo todas as manhãs no Pétalas do Espiritismo. Tudo bem com você? Bom dia, bom dia, bom dia para cada um de nós. Estamos mais um dia juntinhos para estudar com o Livro dos Espíritos. E isso é sempre tão bom. Tenho certeza que é tão bom para você quanto é para mim. Meus amores, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre sonambulismo. Vamos ver a questão 435, no capítulo 8, sobre emancipação da alma. Kardec questiona: pode o sonâmbulo ver os outros espíritos? Responde a espiritualidade: a maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. É muito comum, porém, não perceberem num primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta e fá-los supor que têm diante da vista seres terrenos. Kardec aqui faz uma observação e ele nos diz: o mesmo se dá com os que, tendo morrido, ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração notando ao seu derredor e parecendo-lhes que os espíritos têm corpos iguais aos nossos, tomam por corpos reais os corpos aparentes com que os mesmos espíritos se lhes apresentam. Aqui, então, a espiritualidade está nos mostrando que os espíritos em estado de sonambulismo, no caso aqui pessoas encarnadas em estado de sonambulismo, conseguem visualizar a espiritualidade de forma tão perfeita, tão lúcida, tão semelhante a eles mesmos, que nem todos sabem, percebem, identificam estarem vendo espíritos desencarnados. Alguns, principalmente como ele coloca, aqueles que pouco ou quase nada conhecem do espiritismo, não percebem que aqueles espíritos estão desencarnados. Pela perfeição e pela lucidez com os quais eles veem, acreditam muitas vezes estarem vendo seres terrenos, quando ele quer dizer aqui seres encarnados. Então, nós já sabemos que, durante o estado de emancipação da alma, o espírito, por viver parcialmente a vida de espírito, ele acessa o plano espiritual. Então, naquele momento, ele vai ver os espíritos, claro que dependendo também do seu grau de sonambulismo, da sua facilidade orgânica, da disposição do seu organismo, da sua moralidade. Tudo vai depender, claro, de sonâmbulo para sonâmbulo, porque nós já sabemos que o sonambulismo é uma condição que varia de espírito para espírito. Mas, em geral, ele vai ter condições de acessar isso de uma forma muito nítida. Por isso que ele diz aqui, Kardec, que essa situação, essa dificuldade, muitas vezes, de identificar os espíritos, se dá não apenas com o sonâmbulo em desdobramento, mas se dá, inclusive, com espíritos que já desencarnaram, muitas vezes desconhecem que desencarnaram, se veem no plano espiritual, veem outros espíritos e veem de uma forma tão igual ao que ele via as pessoas encarnadas, que na mente dele ele não apenas está vivo e encarnado, como aqueles espíritos que ele vê são também, assim como ele se supõe, pessoas encarnadas e vivas. Então vamos ouvir Miramês falando sobre a visão do sonâmbulo. E ele nos diz o seguinte: o sonâmbulo, no seu transe, pode ver os espíritos porque a sua visão se dilata, de modo que observa as coisas mais profundamente. Mas, como ainda se encontra ligado à matéria por laços fluídicos, pode pensar que os espíritos são encarnados. Sendo a forma a mesma, confunde-se, no entanto, tendo ele o conhecimento que o espírita já domina com facilidade, sabe discernir com normalidade. O que ele está querendo dizer aqui é: se o sonâmbulo tiver o conhecimento que o espírita já domina, ele vai saber discernir com normalidade os seres corpóreos e incorpóreos. Um médium em exercício, um medianeiro adestrado nos serviços espirituais de costume,
tem no intercâmbio um fato comum de todos os dias. Já dissemos que o sonambulismo obedece, qual todos os dons, a uma escala de elevação. Cada qual tem a sua capacidade de sentir e de ver. Como na psicografia, há médiuns que escutam pelos canais da audição e escrevem. Outros ouvem dentro do cérebro e escrevem. Alguns veem escrito e copiam. Este sente por vibrações e registra. Aquele conserva-se consciente e suas mãos são tomadas pelos escritores espirituais. Assim, uma só faculdade de escrever tem inúmeras variações de acordo com o dom em desenvolvimento espiritual. As faculdades mediúnicas se dividem, portanto, em outras tantas, quantas necessárias para o bom andamento da doutrina dos espíritos. Tudo se processa para a paz das criaturas. É Jesus voltando ao nosso encontro para que todos o vejamos com os braços abertos, acolhendo-nos. Resta irmos ao seu encontro e receber das suas mãos novos compromissos para nossa libertação e para a ajuda às criaturas que queiram livrar-se do mal. Nessa parte aqui das suas observações, Miramês, então, está mais uma vez nos mostrando que o sonambulismo ele varia de espírito para espírito. Assim como a psicografia ela é variável, tem uns que são mecânicos, outros intuitivos, outros semimecânicos, outros apenas sensitivos, igualmente o sonambulismo, que varia de pessoa para pessoa, de modo que nem todos veem da mesma forma. E, claro, além da moralidade que interfere diretamente naquilo que vai ser visto e percebido pelo sonâmbulo, ainda tem a questão da aptidão orgânica e da condição de cada sonâmbulo em si. Tá? Por isso também que há variações. Nem todo sonâmbulo vê da mesma forma, percebe o plano espiritual da mesma forma. Uns verão de forma mais lúcida, clara e nítida, outros menos. Mas continuando, pode o sonâmbulo ser muito útil às pessoas, desde quando reconheça seu objetivo de servir, que ele se conscientize de que as suas faculdades não são para a exibição, e sim para o exercício da caridade e do amor. As letras que estão sendo escritas obedecem ao comando da mente de quem escreve, e se essa mente não conhece algo da verdade, essas mesmas letras podem desorientar as pessoas e causar distúrbios nos corações. Mas quando Jesus está ao nosso lado, ouvindo o nosso chamado pela nossa conduta elevada, as letras fazem maravilhas, como tem acontecido. Levantam caídos, curam enfermos e dão esperança aos sofredores de todos os tipos, mostrando-nos que não é o fato do sonâmbulo em si conseguir visualizar o plano espiritual que faz dele alguém especial. Ao contrário, é a utilidade daquilo que ele vê. É como ele utiliza o conhecimento, as percepções que ele adquire enquanto ele está nesse estado. É como ele diz, as letras, da mesma forma que dependendo de quem as escreve, faz bom ou mau uso e, portanto, essas letras podem auxiliar, como podem, na realidade, machucar, ferir, igualmente o sonâmbulo. A missão da doutrina espírita é esclarecer, orientar, mas, acima de tudo, fazer com que a criatura perceba por que está na Terra, qual a razão da sua existência, como deve trabalhar no bem, como se modificar pelo amor. Então, o sonâmbulo, da mesma forma, pode ter acesso a inúmeras paisagens, espíritos, durante o seu estado de transe. Mas, se ele não tiver Jesus dentro do seu coração, na sua vida, certamente aquela faculdade se perde. Ou então, sendo utilizada para coisas pouco construtivas, perde o seu valor diante do mundo e das pessoas. Por isso, continua Miramês nos dizendo, a missão da doutrina dos espíritos também é disciplinar as letras de todos os alfabetos do mundo, ou seja, levar o entendimento a toda a humanidade, para que elas ajudem a consertar os povos e melhorar todas as nações da terra.
E é para tanto que convidamos todos os leitores a fazerem a sua parte de melhoria no quinhão do seu íntimo, pois cada um, assim procedendo, há uma mudança no conjunto. A mediunidade abençoada não é a mediunidade em si, não é o fenômeno, é aquela que não esqueceu Jesus, que tem no Evangelho a sua meta a seguir. Não é a mediunidade, não é o fenômeno, não é a comunicabilidade em si, mas é aquela que caminha com Jesus. Essa sim é a que faz a diferença, é a que é abençoada. Quem procura somente fenômenos, diz Miramês, está vivendo externamente, sem entender que a fonte da felicidade se acha no centro da vida. A paz verdadeira tem a sua fonte no interior do coração, onde o Mestre não esqueceu de atingir com o seu verbo de luz e a sua presença de entendimento. Não devemos querer ver somente os espíritos desencarnados. Devemos, sim, observar o que eles falam, quais as suas atitudes para com a humanidade. Não devemos somente querer escutar o orador, mas verificar se o que ele fala tem exemplo na sua vida. Pode o sonâmbulo ser o que for. Busquemos nele o que ele pode dar de instruções que falem das leis criadas por Deus e do Cristo, que podem e devem morar em todos os corações. Então, precisamos verificar se aquilo que o sonâmbulo diz está condizente com as leis de Deus. E mais do que isso, se ele consegue não apenas dizer, mas exemplificar, mas vivenciar tudo aquilo que ele diz. Certamente, é isso que fará dele um verdadeiro trabalhador do Cristo. É isso que dará a ele credibilidade. É isso que fará com que a humanidade queira escutá-lo, queira compreender, queira entender um pouco mais sobre aquilo que ele vê, sobre aquilo que ele percebe, sobre aquilo que ele vivencia durante o estado de sonambulismo. Meus queridos amigos, mais um estudo, mais um aprendizado sobre sonambulismo, sobre emancipação da alma. Nós podemos perceber o quão cuidadoso, o quão detalhista é Allan Kardec. Quantas perguntas, quantos questionamentos o codificador já fez sobre sonambulismo. E percebam que, às vezes, ele faz a mesma pergunta com um pouquinho, digamos assim, uma diferença suave, mas, assim, são todas perguntas que vêm, pouco a pouco, confirmar o entendimento sobre aquele tema, trazendo realmente luzes para todos nós. Então, espero que o estudo esteja sendo proveitoso para você e que amanhã você esteja novamente aqui conosco no Pétalas do Espiritismo para mais um aprendizado. Desejo um dia lindo e iluminado para você. E se estiver ouvindo as nossas pétalas, mas ainda não faz parte da nossa lista de transmissão, envie-nos uma mensagem para o número 92 DDD 991919595. Um grande abraço, meus queridos amigos, e até amanhã.